Ok, pessoal, voltamos. Restaurante O Barão, no Alto Oliveira Botelho, em frente à Lotérica do Alto. O Barão. Passe lá amanhã, né? Vai estar frio e aí você vai pegar uma feijoada muito boa. Aliás, a feijoada do Barão, eu arrisco dizer, é a melhor de Teresópolis. Domingo também tem feijoada, mas além da feijoada, tem peixada nos domingos. Vejam os preparativos da Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições. Matéria do TSE. Faltam 9 dias para o segundo turno das eleições. 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal, só vão conhecer o novo governador após o segundo turno da eleição no dia 28 de outubro, mesmo dia em que todos os eleitores do país retornam às urnas para escolher quem será o presidente da República a partir de janeiro de 2019. A corrida contra o tempo vale tanto para candidatos que têm pouco tempo para fazer campanha, quanto para a Justiça Eleitoral, que deve estar com as urnas eletrônicas prontas, com todos os concorrentes do segundo turno devidamente registrados nos equipamentos. Para que isso seja feito, as quase 500 mil urnas eletrônicas espalhadas por todo o Brasil começam a ser recolhidas das sessões eleitorais e levadas para os locais de armazenamento em cada estado. Os equipamentos vão passar por um processo de transição, o que inclui registrar os dados dos candidatos concorrentes, além de novos testes. O coordenador de sistemas do Tribunal Superior Eleitoral explica que esse processo começa com a memória de resultados dos candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições. É retirada a memória de resultado, é colocada uma outra memória de resultado que já vai com os candidatos que estão no segundo turno. Ela marca os candidatos que vão para o segundo turno, essa urna é relacrada nessa parte, e não em toda ela, porque não precisa, e está pronta está transitada, está pronta para o segundo turno. Depois disso, as urnas eletrônicas são submetidas a novos testes para saber se estão funcionando corretamente. É um processo de uma cerimônia pública, os partidos são convocados, a OAB, o Ministério Público são convocados, e é feito um processo análogo no que couber ao que é feito no primeiro turno. É no que couber, porque não se precisa dar carga de novo na urna, é só uma transição para o segundo turno. Testes feitos, as urnas são redistribuídas às sessões eleitorais para que possam ser utilizadas no dia 28 de outubro. É isso aí, minha gente. Estamos aí há pouquíssimos dias da eleição. A eleição é domingo que vem, sem ser agora o outro. Ou seja, nós temos 10 dias das eleições. Polícia Militar e Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio recebem 700 novas armas. Nesta quinta-feira, o interventor federal, General Braga Neto, entregou 700 novas armas aos órgãos de segurança pública do Estado. São 200 carabinas calibre 12 para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e 500 fuzis para a Polícia Militar, o mesmo usado pelo Exército Brasileiro. O arsenal, que custou cerca de R$780 mil, vai fortalecer os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. A aquisição de modernos e eficazes armamentos se alinha diretamente ao objetivo estratégico do Plano de Intervenção Federal de recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública, órgão vinculado à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, foram registrados no último trimestre deste ano queda de 7% nos homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar. Também caiu o total de mortes pela polícia em setembro. São 38% a menos que no mês de agosto. Os crimes contra o patrimônio também apresentaram reduções. A maior queda foi no roubo de carga, 15% a menos. Já o roubo de veículos caiu 6% em setembro, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados beneficiam principalmente a população desassistida do Estado, sendo justamente esse extrato social que nosso trabalho alcança os maiores índices de aceitação, da ordem de 80%. Decretada pelo governo federal há 8 meses, a intervenção federal no Rio de Janeiro é uma medida inédita no país e com orçamento superior a R$1 bilhão. São mais de 65 metas e 70 ações previstas pelo Gabinete de Intervenção Federal no Estado.
Uma das medidas é o trabalho de gestão e transferência de expertise que vem sendo feito por parte das Forças Armadas às Forças de Segurança do Rio. Nós temos hoje um círculo de uma comunidade estabelecida de inteligência de todos os órgãos, inclusive extrapolando divisas do Estado, indo para a ABIN, para a Polícia Federal, que estão aí sendo responsáveis, né? Os resultados estão decorrendo diretamente dessa interação e sinergia entre as inteligências. Existe uma lei aqui no Brasil, essa lei precisa ser mudada, né? Aliás, o novo presidente, quem ganhar a eleição, podia pensar nisso. As armas que são apreendidas dos bandidos, da bandidagem, muitas delas até melhores do que a gente tem aqui, né? Essas armas, elas são destruídas, elas deveriam ser aproveitadas quase que na sua totalidade pela polícia civil, militar, enfim. Deveriam ser aproveitadas, não destruídas. Podem pensar nisso aí, os novos eleitos aí, né? Cartões do Enem vão ser entregues na próxima segunda-feira. Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018, de mais de 5 milhões de inscritos, vão ser liberados na próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Com um documento que pode ser obtido na página do participante, vai ser possível verificar o local onde cada candidato vai fazer as provas. A recomendação da pasta é que cada estudante conheça o melhor trajeto para chegar ao lugar sem imprevistos. Além do local, o cartão também indica número de inscrição, data e horários das provas, detalhes sobre atendimentos e recursos de acessibilidade, se foi solicitado, e o idioma estrangeiro escolhido. A assessoria do INEP afirmou que não há casos de inscritos que não encontram seus cartões ou de informações equivocadas. De acordo com o órgão, os dados preenchidos na inscrição são automaticamente inseridos nessa confirmação. De qualquer maneira, a orientação é que, havendo algum problema, o estudante entre em contato com os canais de atendimento do Ministério da Educação pelo telefone 0800 616161 ou pelo link Fale Conosco no site da pasta para que a demanda seja verificada. As provas vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. No primeiro dia do exame, vão ser aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. A aplicação vai ter 5 horas e meia de duração. Já no segundo dia, vai haver provas de ciências da natureza e matemática. Os estudantes vão ter 5 horas para resolver as questões. Minha gente, olha só, garotada, jovens, o futuro de vocês é estudar. Eu já falei até sobre isso aqui num dos programas. E tem aí muito curso técnico bom, porque vai chegar um ponto aqui no Brasil que vai faltar mão de obra de pedreiro, construtor em geral, né? Bombeiro eletricista, mecânico, eletricista de automóveis, são cursos técnicos, que também é muito bom fazer. Agora, não se esqueça, além disso, tem que estudar. E hoje, principalmente, né? Você tem que estudar tecnologia, que a coisa vem crescendo cada vez mais, né? Cada dia que passa tem uma coisa nova. Carlos Dias fala sobre a ligação da CNBB com a política. Isadora foi lá e conversou com Carlos Dias. Em recente entrevista na UOL, o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, pediu aos eleitores católicos que se atentem agora ao segundo turno das eleições para que escolham candidatos que ajudem a preservar e não a destruir os sistemas democráticos. Ao meu lado, Carlos Dias, que ele é membro fundador da Pastoral de Católicos da Política, e ele vai comentar sobre esse assunto, seu Carlos. Bem, foi uma declaração que gerou uma certa confusão, porque a mídia, de maneira geral, costuma rotular um candidato como um sujeito antidemocrático, vinculado à violência. Então isso gerou um entendimento de uma tendência da CNBB, provocada de forma individual pelo Dom Leonardo Steiner, que é o secretário-geral, a indução de um determinado candidato, o que é uma coisa extremamente indevida, inadequada, e o povo católico reagiu de uma maneira geral.
porque as pessoas precisam ser livres para escolher. Elas precisam saber de critérios, sem dúvida nenhuma, mas jamais receber uma orientação, mesmo que seja de uma forma tão velada assim, mas é tão indicativa, porque o próprio sistema de mídia geral trabalha com essas palavras, e criou, vamos dizer assim, uma reação muito forte dentro da igreja em função dessa manipulação produzida em nome da CNBB de uma maneira inadequada pelo seu secretário-geral, Dom Leonardo Steiner. E agora quem está assistindo a gente em casa, explica qual é o papel da CNBB. O que de fato é a CNBB? A CNBB é uma conferência de bispos que se reúne numa Assembleia Geral uma vez por ano e trata dos projetos, planos, é a organização pastoral da igreja, mas em Assembleia Geral, quer dizer, em comunhão com todos os bispos. A CNBB, o corpo dirigente dela, que tem um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, que tem, vamos dizer assim, uma espécie de área de comunicação, que fala com a população, que, enfim, que representa a entidade de forma externa. Esse grupo, essa diretoria, ela não tem absolutamente qualquer hierarquia sobre os bispos do Brasil. Cada bispo é autônomo nas suas dioceses, arquidioceses, e responde diretamente ao Papa. Não tem vínculo nenhum hierárquico. Então é uma organização importante que trabalha e unifica e discute os planos pastorais, que a igreja se relaciona em comunhão, os seus bispos e todas as dioceses e arquidioceses fazem seus trabalhos em comum, por exemplo, o que é particular no Pará, o que é particular no Rio Grande do Sul ou no Centro-Oeste, enfim, isso tudo é discutido, são planos colocados, ela tem também um conjunto de assessores que produzem documentos, mas isso é para consumo interno e para as decisões e avanços dos programas pastorais que notadamente estão a serviço da evangelização e não de projetos políticos ou de outros interesses particulares que um bispo eventualmente, como esse que aconteceu, venha a se manifestar. Bom, esse foi o Carlos Dias, membro fundador da Pastoral de Católicos na Política, e eu volto com você no estúdio, Hélio. Ok, pessoal, o Carlos Dias deixou aí muito claro nesse seu comentário, em que a CNBB, os bispos, eles respondem ao Papa, ou seja, cada um pode seguir o caminho que quiser. Agora, e ele explica também muito bem, aliás, o que é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ficou muito bem explicado, inclusive, sobre a posição aí desse bispo. Eu estou indo para o intervalo comercial, lembrando a você que o botão Super Gasbras está aqui. Super Gasbras é o super botão. Você tem o botão, você pegou aqui, acionou o botão, em meia hora o gás está chegando na sua casa. Você tem que ter Wi-Fi, ok? Tendo Wi-Fi, meia hora o gás está chegando na sua casa, porque você já tem o super botão Gasbras. Serginho do Estacionamento, grande abraço, meu amigo. E SAF na reta, número 1018, na reta. SAF cuidando de vidas. SAF cuidando de vidas. Eu estou indo para o comercial, eu vou agora, na volta, eu venho falando sobre o assunto, sobre o Outubro Rosa e o trabalho da Unifeso, uma ação social que vai acontecer. E venho falando também, logo depois, sobre abuso infantil, conversando com a Elizabeth e com a Luziane. Lembrando que hoje, quem está trabalhando com a gente aqui no estúdio é o nosso Lohan. O Johnny Márcio está só na iluminação, por isso que está boa a iluminação hoje, né? Daqui a pouco apaga. E na produção, na criação do programa, a nossa Isadora. Muito obrigado, Isadora. Obrigada a você. Muito obrigado. Trabalhando muito? Graças a Deus. Trabalhando muito. Ela está aqui preparando o programa que você está vendo, já está vendo. Ela está fazendo ali o programa. E eu vou para o comercial, a gente volta já.